Sejam bem-vindos, estamos no ar com o nosso podcast do NPC, Núcleo de Estudos sobre Política e Conservadorismo. Essa é uma realização da EBD, aqui da ADVEC, e obviamente do portal Fábrica EBD, que é o portal que dá suporte para todo o que diz respeito aos conteúdos aqui da nossa escola bíblica. E hoje um podcast aqui muito especial sobre uma temática polêmica, mas que vamos ser esclarecidos aqui. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente instruído nesse nosso podcast. Nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Aqui primeiro as damas, né? Estamos aqui com a doutora Cíntia Peckley. Estamos aqui também com o doutor Anderson Silveira. Algo interessante aqui para falar para vocês é que eles são professores aqui da nossa escola bíblica e pessoas que trafegam na área acadêmica, pessoas com qualificações. Eu vou passar para eles se apresentarem e para você ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto que nós vamos falar aqui também daqui a pouquinho, sobre trans no esporte. Cíntia, primeiro você se apresenta para a gente poder a gente ficar sabendo um pouco mais sobre você. Boa tarde, eu sou bióloga, me formei na UF e desde então eu trabalho lá na UFRJ. Eu me formei pela UF, mas a minha iniciação no laboratório, né, foi na UFRJ. Eu fiz o mestrado e doutorado na UFRJ, eu defendi em 2016. E eu trabalho mais na área de imunologia e inflamação. Ah, legal. Doutor Anderson, seja bem-vindo. Anderson Silveira aqui com a gente. Opa, obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo contribuir. Bom, eu graduei em 2002, né, no curso de Educação Física. Em 2004 eu entrei para o mestrado, também em Educação Física, mas com especialização com a área de concentração em Fisiologia do Exercício. E em 2009 eu iniciei o doutorado em Fisiologia, e nesse doutorado a gente fez em Ciência Experimental, né, trabalhando com modelos animais, tentando fazer a translação para o humano, né? E eu trabalho basicamente com a resposta cardiovascular, resposta musculoesquelética e resposta autonômica associada ao exercício e também algumas condições patológicas como TDAH, infarto agudo do miocárdio. Então essas são as áreas que a gente trabalha especificamente dentro da academia. Pô, muito legal. O Anderson é uma pessoa que eu converso às vezes aqui nos nossos corredores sobre assuntos, né, voltados para essa área do exercício. E vocês viram aqui, né, que a gente está tratando de pessoas que têm, né, embasamento para falar sobre essa temática. A gente, quando pensa, né, sobre a ideia, né, bíblica, né, sobre macho e fêmea, a gente obviamente sabe que Deus tem uma concepção clara acerca disso. Mas certamente você tem ouvido tanta deturpação sobre as questões relacionadas a gênero. E quando a gente pensou nessa live sobre trans no esporte, é porque de alguma forma isso vai além da parte esportiva em si. Mas obviamente tem uma questão de narrativa dentro das questões ideológicas, e a gente trouxe esse tema porque é preciso você entender e compreender um pouco sobre isso. Aqui, já nos bastidores, a gente esteve conversando, né, Anderson e Cíntia, sobre essa terminologia trans. E eu queria entender um pouco mais sobre isso pelo seguinte: às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas têm ouvido tantas, na verdade, uma sopinha de letras quando se trata de questões relacionadas às ideologias, né, que estão relacionadas ao gênero. E quando a gente ouve a palavra trans, ela obviamente soa, né, um tanto quanto peculiar com a questão científica, a ideia de transformação, qualquer coisa do tipo. E eu acho que o público queria entender, assim como eu, se essa terminologia está diretamente ligada a uma questão científica ou se dentro do que ela tem sido usada no esporte, ela está ligada a uma questão de narrativa também. O que seria uma pessoa trans, se é possível nós entendermos sobre essa abrangência, né, do que é o termo? Bom, o trans é aquela pessoa que não se reconhece, que tem o trans e o cisgênero, né? Então, o cis somos nós, que nos reconhecemos com o mesmo gênero do sexo que nós nascemos. É engraçado que eu estava estudando sobre isso, e aí eu fico assim,
O homem trans, o homem trans é aquele que confunde a gente, né? Então, o trans é todo aquele que não se reconhece com o sexo biológico, né? Porque agora eles estão fazendo essa distinção, né? Tipo, você não é mulher só porque você tem uma vagina, você não é um homem só porque você tem um pênis. Então, o que você é, né? Como que você se vê? E aí, o cis é o mais fácil. Então, na verdade, tem uma questão relacionada a uma escolha, né? Uma opção, né? Pelo que eu estou entendendo, tem a ver com opção, não com uma determinação fisiológica da... A gente tem os dois elementos, né? A gente tem a questão fisiológica e a gente tem a questão do reconhecimento e de quão aquilo causa sofrimento naquela pessoa que não se reconhece como em função do sexo que ela veio, né? Então isso realmente pode gerar um conflito interno. Essa é a grande colocação pela literatura. Inclusive isso é classificado como disforia de gênero, né? É quando você não se reconhece em relação ao sexo que você veio, independente da sua preferência sexual, são coisas diferentes, né? E essa questão de trans, cis, vem muito da química. Não sei se todos lembram, né, daquela posição, dos elementos químicos dentro de uma molécula. Então a posição cis é a posição trans. Isso também teve uma interferência para essa nomenclatura. Mas como bem citou a Cíntia, essa transição, essa transferência de uma aparência diferente do seu sexo biológico é que confere essa nomenclatura como transgênero, né? Então, quando você chama a pessoa de mulher trans, era uma pessoa que tinha o sexo masculino e fez a transição para o feminino. E o homem trans era uma pessoa do sexo feminino que fez a transição para o sexo masculino. Ok, então no caso, aquilo que a gente pensa na questão da origem, ela se mantém. E o que gira essa mudança, na verdade, são outros fatores que não da naturalidade. Sim, eu entendi qual foi a dúvida, né? Ou seja, é possível a gente mudar a origem, né, com todas essas ações? Não. Né? Ou seja, geneticamente a gente vai continuar sendo biologicamente do sexo que nós nascemos, né? A gente pode utilizar diversos recursos para tentar simular, mimetizar, né, os efeitos que o hormônio do sexo oposto produz naquele sexo. Então eu posso, como homem, utilizar hormônios femininos para que esses hormônios comecem a mimetizar, a imitar o que ele faz no corpo de uma mulher. E, obviamente, como nós temos uma relação muito forte do sexo com os níveis hormonais, né, isso vai provocar um certo efeito, né? Então isso é conhecido desde a década de 50, quando a gente observa alguns trabalhos mostrando que cadelas, quando era administrada testosterona, elas começavam a levantar a pata para urinar, e os cães, quando é administrado estrógeno, eles começavam a descer, a sentar o quadril para poder urinar. Então mostrando a influência já há muito tempo atrás dos hormônios no comportamento e obviamente por conta dessa relação muito forte do hormônio na estrutura, até mesmo no próprio cérebro da espécie. Então, que existe uma predisposição genética, isso não tem como negar, em relação a homem e mulher, tem uma predisposição genética. Eu não digo nem predisposição, Divani, eu digo determinação mesmo. Determinação, seria a palavra mais coerente, né? Isso significa que há quase que uma regra genética em relação a homem e mulher que configura a questão do sexo. Não é uma simples mutação que vai tornar com que isso seja na prática o que não é, vamos dizer assim. O que você tem seria uma forma de burlar geneticamente para poder parecer ser aquilo que não é, vamos dizer assim. Para o pessoal que está acompanhando a gente ter um pouco mais assim de clareza, né? Inclusive pedir para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, primeiro que você tem que curtir aqui o nosso vídeo, né, do podcast,
fazer os devidos comentários acerca da temática, você pode reverberar o que está sendo conversado aqui, você pode também aí deixar o seu comentário. E se você, né, compreender que esse assunto é importante, né, para poder você aprender sobre ele e você também poder compartilhar com outras pessoas. Outras pessoas também podem estar necessitando de aprender sobre essa temática. Eu quero aqui conclamar você que nos acompanha a fazer esse compartilhamento. Então, partindo dessa fase inicial aqui da nossa conversa, que eu estou aqui também, igual vocês, curioso para poder aprender algumas coisas. Aí a gente vem para a questão do esporte. E aí eu vou aqui, né, falar para vocês uma coisa que é uma percepção minha, né, desde que eu comecei a acompanhar os esportes nas suas variadas modalidades, eu sempre verifiquei uma diferença muito grande de dinâmica, né, da prática esportiva no que diz respeito à categoria feminina e o masculino. Seja de velocidade, agilidade dos movimentos, enfim, o que diz respeito à dinâmica mesmo da prática esportiva. Aí eu não sei qual de vocês dois pode falar um pouco melhor sobre isso, tendo em vista essa questão da determinação genética. Eu gostei muito desse direcionamento, essa determinação genética. O que isso influencia em si, na prática esportiva em si, em relação à mulher, em relação ao homem? Existem algumas diferenças, por exemplo, claras, que as pessoas que estão em casa podem observar isso e entender como que isso funciona cientificamente? Existe, com certeza. É muito claro, né? Eu vou falar aqui um pouquinho e vou deixar depois o Anderson falar, que é a área dele, né? A força é o principal, né? Tem coisas, Edvanei, a gente é cientista, né? Eu e ele, e tem coisas que... Muitas coisas, né? O que é a ciência? A ciência é a observação de fatos, né? E aquele fato ali acontece, ele já existe, e a gente vai pegar a ciência para poder estudar aquele fato. Então, assim, tem coisas que é óbvio, sabe? Eu fico vendo assim, até as pessoas leigas me mostram onde está na ciência que tem isso ou tem aquilo. A gente pode mostrar, mas assim, que o homem é mais forte do que a mulher, isso é fato. E eu estava até vendo que algumas pessoas que defendem, né, a presença de trans no esporte, eles estavam falando que entre os homens e entre as mulheres existem pessoas que são diferentes. Por exemplo, existe aquele homem que é muito forte e aquele homem que não é tão forte, mas os dois são homens. Então, assim, você dizer que um trans não pode participar do esporte só porque ele ia ser muito diferente, isso é errado, porque entre as próprias pessoas cisgênero tem essa diferença. Mas é uma diferença diferente. Absurda, né? Uma diferença absurda, exatamente. Exatamente. Eu estava vendo, eu até peguei aqui um artigo que saiu no ano de 2022, esse ano agora, mostrando, né, até mandei para os meninos, mostrando a diferença entre os homens e as mulheres. Se você for comparar, por exemplo, numa corrida de 100 metros, o homem, que foi em 2016, tá? Aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O homem que chegou em primeiro lugar, ele fez o tempo de 9 minutos e 81 segundos. E a mulher que chegou em primeiro lugar e ganhou medalha de ouro, fez o tempo de 10 minutos e 71 segundos. Se essa mulher corresse nessa corrida com esses homens, ela não teria nem se qualificado para estar participando dessa corrida. Dessa corrida. Então, assim, é muito diferente. Várias outras coisas aqui também a gente vê... corrida de triatlo. O homem ouro, ele fez em 1 hora e 45 minutos. A mulher ouro fez 1 hora e 56 minutos. Então, assim, tem muita diferença, né? E isso é claro. Mas hoje, infelizmente, a gente está numa época em que a gente precisa explicar o óbvio. Né? Infelizmente. E cientificamente, né? Tem que explicar cientificamente o óbvio. Também. Então, assim, eu concordo totalmente com o que a Cíntia falou, é muito claro isso. Se a gente colocar, por exemplo, determinadas provas, e a gente está comparando a mesma população, um atleta masculino e um atleta feminino, a gente não está comparando populações diferentes. Por exemplo, se eu pego um homem não atleta e comparo com uma mulher atleta, é óbvio que ela vai dar um show. Sim.
porque eu estou comparando populações diferentes. Agora, vamos para um homem bem treinado e uma mulher bem treinada. Tá aqui, a prova está aqui, é só você olhar as classificações, os recordes olímpicos que você vai ver. Então, tem provas que se você pega a campeã olímpica e pega o campeão olímpico, se a gente coloca a mulher na prova do homem, ela não chega nem na classificatória, ela é eliminada no qualifying. Né? E eu quero trazer um pouquinho aqui o porquê que isso vai acontecer. Né? Então, a gente fica muito pautado na força porque o esporte, de uma maneira geral, dentre as diversas modalidades, a força é uma valência física que domina grande parte das modalidades esportivas. A gente precisa ser claro com relação a isso. E por isso chama tanta atenção a força e muita gente comenta sobre a força. Entretanto, a gente esquece um pouco, devido a essa importância tão grande, que para a geração de força depende outros elementos. Entende? Então, para que você tenha uma boa força, depende de outros elementos. E quais elementos esses? Para a gente poder entender qual a diferença de força do homem e para a mulher. Por que que isso acontece? Né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui, e eu pontuei aqui para não esquecer essa linha de raciocínio, porque eu acho muito importante a gente situar aquelas pessoas que não estão envolvidas com esse conteúdo, né? E obviamente ninguém tem obrigação de saber. Então tem dois pesquisadores muito importantes nessa área que trabalham com a questão da maturação, né? Que é o Dr. Claude Bouchard e o Malina, né? São dois pesquisadores que trabalharam muito no Canadá e trouxeram muitas informações a respeito disso. Então, onde eu quero chegar? Eu disse que a força é uma valência fundamental para a grande maioria das modalidades. E a Cíntia já demonstrou a diferença na corrida de 100 metros, ou seja, 9 segundos e 80 milésimos para 10 e 50 milésimos é uma diferença absurda numa corrida de 100 metros. Mas por quê? O homem, ele desacelera muito mais tarde do que a mulher. E por que ele desacelera? Pela força. Né? Eu tenho uma questão, além da biomecânica, né? A força. E por que essa biomecânica aliada à força faz toda essa diferença? É onde a gente vai mostrar agora. Então, a gente pode observar qualquer curva de crescimento para qualquer valência física, você vai ver que meninos e meninas eles são muito próximos até 12 anos. Então, entre 12 e 14 anos é onde acontece a explosão de tudo para o sexo feminino e para o sexo masculino. Com alguma variação, é claro que num sistema biológico a gente não consegue fazer como a matemática, né? Não é uma ciência exata. Existe uma variação que depende da população, depende da cultura, alimentação, tudo isso faz essa coisa andar para frente e para trás. E onde eu quero chegar? Bom, se você olhar coisas que vão influenciar, por exemplo, na força, diâmetro ósseo, tamanho do osso e distância de circunferência de um ponto a outro de um osso. Então, por exemplo, se eu pego a circunferência da cintura de um menino e pego a circunferência dos ombros desse menino e comparo com a menina da mesma faixa etária, ela vai estar muito próxima até 12 anos, mas quando chega com 12 anos, faz um estirão incrível, porque o quadril da menina dispara, enquanto o ombro do menino dispara. Então você tem uma relação inversa. Biomecanicamente, isso faz uma interferência incrível no padrão de força, principalmente para membros superiores. Entende? Então, vamos lá. Relação de massa magra, a mesma coisa. A quantidade de gordura, a mesma coisa. Total de água corporal, a mesma coisa. Densidade corporal, de uma maneira geral, tanto óssea quanto muscular, a mesma coisa. Né? Relação de massa magra em relação à estatura. Quando você faz uma razão, massa de músculo com a estatura, acontece a mesma coisa. Os meninos disparam a partir de 12 anos e as meninas evoluem, mas não conseguem chegar nem perto dessa evolução. Então, eu estou mostrando diversas coisas que vão interferir diretamente na força. Sim. O tamanho dos ossos, a proporcionalidade das superfícies ósseas é muito diferente. Isso gera muita força. Agora vamos para um outro lado. O camarada não está fazendo uma atividade que depende muito de força, mas sim de resistência, como maratonas, provas longas. A gente vai para o mesmo padrão. Se você chega nessa mesma faixa etária, você vai ver que
as células sanguíneas, ou seja, os glóbulos vermelhos dos meninos, a partir da puberdade, eles disparam em relação das meninas. Por isso que o consumo de oxigênio dos homens é muito maior do que o das mulheres. Obviamente, comparando a mesma população, sempre. Né? Então, eu estou trazendo evidências que a puberdade, por si só, pela determinação genética do sexo, tá certo? Sim. Ela é capaz de colocar, ela é capaz de impor aquele corpo. E, obviamente, quando a gente tem essa imposição genética, com o treinamento, isso tudo tende a se potencializar. Compreende? Sim. Então, onde é a nossa grande questão? Se naturalmente nós já temos essa influência hormonal em função da puberdade sobre diversas valências físicas e diversas estruturas fisiológicas dos hormônios, significa dizer que, independente de ser um homem trans ou uma mulher trans, a influência hormonal que eu tive na minha maturação, ela é incapaz de ser modificada ou zerada por eu estar agora utilizando recursos para me transformar num novo sexo. Sim. Entende? Eu não consigo zerar isso mais. É uma disparidade muito, muito grande, né? Assim, por exemplo, obviamente daqui a pouco a gente vai falar sobre essa ideia, porque talvez você esteja aqui, esteja pensando que esses dados são complexos para você e tudo mais, mas onde a gente vai chegar aqui é na ideia da narrativa, onde isso tem atingido a nossa vida ou a nossa fé em relação a essa narrativa que tem sido levantada. A gente vai falar sobre isso, mas eu acho isso inadmissível, eu não sei nem como explicar isso. O Anderson falou aqui sobre tanta questão de força, de resistência, né, a capacidade muscular, fisiológica e tudo mais. Eu fico, né, vendo como que essa narrativa ela tem sido tão jogada em cima das atletas, por exemplo, no MMA, né, uma modalidade de contato, de força, de uma agressividade, né? Embora tenha ali as regras. Eu fico vendo, por exemplo, o caso de homens que ali, né, se dizem mulheres, se classificam ali como trans, homens trans, né, e lutam com mulheres ali no octógono, e eu fico pensando que desastre pode acontecer, porque numa luta entre homem com homem, né, já pode acontecer de um golpe pegar numa determinada região e acontecer um desastre. Agora você imagina esse potencial de força, de resistência, de ataque em relação à parte fisiológica de um homem com uma mulher. Não sei o que vocês pensam sobre isso ou, né, podem falar sobre essa questão agressiva que é isso. Eu estava lendo aqui, quando eu estava pesquisando, né, eu estava vendo aqui alguns dos principais atletas trans aqui no Brasil, e tem um deles que é uma mulher trans, ou seja, ele era um homem e virou uma mulher, e ele compete no MMA. E aí ele estava falando que, no caso agora ela, né, estava falando que ele não acha que... É ele que diz que é ela. É uma confusão. Que ele acha que não é certo competir com uma mulher. Porque ele falou assim, não faria isso. Então, ele, tá até aqui na reportagem falando que faz história ao ser a primeira trans a vencer um homem. Então, ele se apresenta como uma mulher, né? Ele transicionou, mas ele continua lutando com o homem. Sim. E ganhou do homem. Sabe? Ele manteve, ele falou assim, não vou, é errado lutar com mulher, então ele manteve. Mas, assim, eu estava vendo outros lugares também falando, né, lá nos Estados Unidos, isso aqui, né, acontece no mundo todo, e as mulheres, elas estão tendo, elas estão se sentindo invadidas, né, porque o esporte feminino, ele existe por causa... Ele começou a existir, né, porque as mulheres não tinham como competir com os homens. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma categoria só para as mulheres, para que as mulheres tivessem a chance de ganhar, porque senão a gente nunca ia ter chance de ganhar contra os homens. De equidade, né? Exatamente. Então, assim,
Agora, então agora nós mulheres estamos no nosso cantinho e os homens estão ali no cantinho deles. E agora eles estão querendo voltar para poder entrar, os homens, né? Mulher trans. Eu confundo. Então, alguns homens que fizeram a transição estão querendo começar a competir com as mulheres. Então, elas estão se sentindo chateadas e lesadas, porque não vai ser mais tudo que elas lutaram para conseguir, para ter o espaço delas, esse espaço delas está sendo retomado de volta. E aí eu estava vendo uma atleta que agora não é aposentada lá nos Estados Unidos, até bem famosa, estava falando que muitas das mulheres, elas estão se sentindo lesadas por causa disso, elas acham que é errado, mas é até difícil delas poderem falar, porque aí entra a guerra. Entra a guerra, exatamente. Então, muitas delas, eu estava vendo, muitas delas nem falam nada, nem dão o nome delas, porque já disseram que se elas derem o nome delas, elas não vão ser chamadas e tal, mas aí elas ficam se sentindo pressionadas, porque agora podem ser que elas não tenham mais chance de ganhar. Entende? Então, é uma coisa que está meio que revolucionando aí o... É uma situação bastante complexa. Né? Não é fácil. Mas eu quero deixar claro aqui, e como cientistas, né, a gente tem sempre uma preocupação muito grande pelo que a ciência vem apresentando. E a gente estava conversando há pouco que a mesma pessoa que utiliza a ciência para embasar a sua ação também é a mesma pessoa que desconsidera a ciência, por exemplo, quando a gente trata desse tema. E isso, para mim, me causa bastante incômodo, né? Porque a ciência ela não tem lado, a ciência ela não tem pátria. A ciência tem como base a informação precisa, sistemática, metodológica, né, daquilo que foi buscado observar. E qual o princípio da ciência? Buscar responder lacunas do conhecimento para a evolução da sociedade, independente da área que a gente esteja falando. Então isso é uma coisa muito importante. Qual é a base do cientista? A ciência. A informação bem trabalhada, bem controlada, a pergunta bem feita e metodologicamente bem arranjada. Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro. E aí a gente começa, dentro dos próprios conceitos, Edivane, encontrar uma incoerência muito forte quando se trata desse tema em especial. Por exemplo, por que nós temos as categorias de peso no boxe, no judô? Por quê? Qual é o motivo? É simplesmente para a gente garantir o princípio destacado pelo Comitê Olímpico Internacional. Jogos, disputas justas, competição justa. Esse é o princípio do COI. Mas a gente vai ver o COI entrar num paradoxo. Ao mesmo tempo que tem de ser justo, a gente não pode excluir atleta trans. Eu também concordo que toda exclusão ela é ruim. Sim, mas aí ela é ruim. Entretanto, né? O que eu penso é o seguinte: tem homem querendo lutar com mulher. Eu não sei se vocês já viram alguma mulher querendo lutar com os homens na categoria dos homens. E quando não tem como você ter sucesso. E eu vou explicar, eu vou mostrar aqui, vou apresentar aqui, depois eu posso passar. O que o Anderson está falando aqui é interessante. Ok, a prática esportiva independe da sua opção sexual ou de como, né, a pessoa se vê sexualmente. Agora, quer fazer a prática esportiva de uma maneira equânime, de maneira igualitária, faça entre si, né? Então, é trans, então vai criar uma categoria. E aí é aquilo, ao mesmo tempo que se luta por determinadas igualdades, que na verdade não é a representatividade de igualdade isso, há ali uma maneira preconceituosa até. E aí, como que faz? Você prejudica, né, a prática esportiva por conta dessa dita liberdade, que não é liberdade, porque é uma imposição. Quando o Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, começa a permitir isso, é algo assim assombroso, porque senão nem nas modalidades teria essa questão de categoria. Então o cara da categoria lá do meio pesado vai lutar com a categoria peso-pena. Não faz sentido algum se dentro do próprio
Categoria masculina, você tem variações ali. É complicado demais. Na minha concepção, Edvani, eu acho até pouco possível, né, devido até a quantidade de uma categoria trans, né? Eu acho pouco possível, mas eu acho que se a gente está numa sociedade hoje buscando, né, a redução dessas questões de preconceito, a gente não deve se importar, por exemplo, no esporte, com o fenótipo da pessoa. A gente se importa no esporte com o resultado que ela proporciona. Então, se eu estou numa equipe masculina, mas eu tenho o meu corpo feminino, a minha aparência feminina, isso não deveria me importar. Desde que, dentro das questões biológicas, eu esteja dentro daquele grupo em que eu faço parte. Entende? É uma discussão que cabe um monte de interpretação, que pode, não é num podcast, eu acho que nem em 1000 podcasts a gente vai conseguir definir. Mas o que eu gostaria de deixar claro é só que a interferência da maturação sexual, ela é muito determinante depois, não importa o que você faça, e a gente vai discutir isso mais à frente. Só queria deixar aqui para aumentar o frisson, né? É o seguinte, olha só, eu estou comparando aqui meninos de 15 anos com atletas adultas femininas. O recorde dos 100 metros juvenil... Anderson, só te interromper aqui para o pessoal raciocinar. O Anderson falou que até 12 anos você ainda tem uma certa paridade. O camarada com 15 anos, ele está no início... mas ele está no início de uma fase de mutação, né, na questão corporal e tudo mais. Então, quer dizer, ainda é uma pessoa bem eu estou no início jovem. Da transição, vamos dizer assim, natural, né? Porque a gente também faz uma certa transição, vamos dizer assim, em função da maturação. Sim. Né? Então, veja bem, o recorde de um menino de 15 anos, ele é melhor do que de uma mulher atleta de ponta. Eu estou falando da atleta olímpica. Ou seja, um menino de 15 anos atleta, ele faz um tempo menor do que uma atleta adulta feminina. Imagina quando esse camarada chegar na idade adulta. Então, o mesmo conceito que a gente utiliza para separação por categoria de peso também aconteceu por categoria de sexo. Por conta do que a gente conhece como dimorfismo sexual. Essas diferenças relacionadas ao sexo. Como eu disse lá, superfície óssea, diâmetro ósseo, hormônio e etc. Né? Então, é muito difícil você achar que em 12 meses... a redução em 12 meses das taxas hormonais masculinas a níveis femininos, que isso reverteria todo o efeito que a testosterona fez no corpo desse homem que está fazendo a transição para mulher durante toda a puberdade. Existiria até alguma possibilidade se isso fosse realizado antes da puberdade e com castração. Na sociedade moderna, não é permitido isso antes dos 18 anos. Não, quando eu estava preparando para cá, eu assisti alguns documentários, conversas também sobre pessoas contra, pessoas a favor, e o que está em pauta hoje em dia é exatamente isso que o Anderson está falando. As pessoas falam que então, para poder ser o COI, ele estabeleceu algumas diretrizes, né? E essa da testosterona é uma delas. Que tem que, o homem ele vai parar de tomar, ele vai começar a tomar estrógenos, logo diminui a testosterona. E aí, se a testosterona tiver a níveis, eu acho que é menor que 10 nanomolar, ele pode participar contra as mulheres. Só que a testosterona, como ele estava falando, ela tem um efeito muito grande, a gente vê, né, depois da puberdade e tal. Só que a testosterona ela também já começa a ter efeito já dentro do útero. Quando o menino, quando acontece lá a ligação do encontro do X com Y. A determinação genética que eu te falei. É o que a gente chama de masculinização cerebral. Isso, exatamente. Então, assim,
ali já vai ter o efeito da testosterona. Então, tem efeitos, tem funções da testosterona que a gente pode modular. Você aumentando ou você diminuindo, mas tem funções dela que você não pode modular. E essa é uma delas. Tem diferença no cérebro, tem diferença na estrutura do esqueleto e no sistema cardiorrespiratório, você não pode mais modificar. Já teve essa diferença. E ele mostra isso como? Quando você compara uma pessoa que está, né, no início da puberdade, e ali ainda nem está começando a explodir os efeitos da testosterona com uma mulher que já é. Então, se você, tudo bem, você pode. E aí, o que acontece? Aí tem o lado do trans. Aí, o que eles falam? Eles falam assim: ok, mas nós também estamos na desvantagem. Por quê? Porque nós somos homens. Logo, nós somos grandes, nós temos o coração maior, eles têm uma taxa de oxigênio maior, né? E aí, eles vão parar de tomar. Eles vão parar de sofrer os efeitos da testosterona, porque eles vão estar tomando mais estrógenos. Então, o que eles falam? Eles falam que eles também vão estar meio... não vão estar no efeito máximo deles, porque vão ser homens que estão tomando estrógenos, então eles também estariam, assim, passando por uma modificação. Né? Então, eles dizem que também, para eles, não é totalmente justo. Né? Mas é muito complicado. É muito complicado. Eu não consigo enxergar a injustiça aí. Por quê? Porque a gente não está falando de um grupo que está fazendo interferência hormonal, provocando interferência hormonal, mas é sedentário. Não, eles estão fazendo interferência hormonal, mas estão em treinamento. Porque para você ser um atleta, você precisa treinar. Entende? Então, eu tenho algumas evidências aqui recentes, como eu falei para vocês, que mostram o seguinte: 3 anos de terapia hormonal não consegue demonstrar equalidade com a vida. Com as mulheres. Eu estou fazendo 3 anos de terapia hormonal para poder manter meus níveis de testosterona abaixo. E eu não consigo equalizar isso em termos de performance com a mulher. Sempre eu estou com vantagem a partir de 10% em todas as variáveis. Todas que você mede de um cara treinado, ele vai estar a partir de 10% de vantagem. Então, já deixando bem claro isso, que não é o tempo e não há injustiça, porque a injustiça seria, e realmente uma coisa a gente precisa dizer, a terapia hormonal reduz a característica a eficiência ou o nível de diversas variáveis. Sim, mas se eu estivesse fazendo isso para competir com o homem, aí era injustiça. Só que ela reduz, mas não reduz abaixo dos níveis femininos. Pelo contrário, eles estão sempre acima. Porque é aquilo que eu disse, é impossível você aniquilar as interferências provocadas pelo hormônio masculino desde a puberdade, excluindo até a fase da masculinização cerebral na vida intrauterina. Entende? É impossível zerar isso. Então, a injustiça estaria exatamente com aquele grupo que está com uma desvantagem que parte no mínimo de 9,5%. Que é o que são as evidências apresentadas até hoje. Então, é esse tipo de discurso que a gente deve olhar, né? Então, como você bem citou, aqui, acredito que Cíntia também, eu não tenho nenhuma necessidade ou desejo de discutir pautas ideológicas, principalmente as identitárias. Não faz parte do meu discurso, eu odeio esse tipo de conversa. Aqui eu estou colocando uma evidência fisiológica, uma evidência científica e dados científicos. Os mesmos dados que a gente discute sobre toma ou não vacina. São o mesmo procedimento. Atleta trans é justo ou não é? É só isso. Sim. E que isso fique bem claro, eu acho que é bem claro para nós aqui isso. Né? Mas eu gostaria que para o pessoal também. Eu quero aqui, né, que você que está nos acompanhando, que você consiga compreender, obviamente, o que está sendo falado aqui, porque vamos pensar aqui bem claro. Nós, enquanto igreja, nós temos uma linha de raciocínio muito clara e bíblica em relação a essa questão, inclusive, ideológica. Eu diria para você o seguinte, os dados que estão sendo colocados aqui,
ele não demonstra uma disparidade entre homem e mulher. Não, pode até parecer, né, por conta da taxa e tal, e diâmetro de questão óssea e tudo mais. Só mostra uma coisa aqui. Deus, ele ponderou fazer, né, a humanidade, o homem como o ponto auge da sua criação, homem e mulher. Diferente. Por quê? Funções diferentes, aplicação para o propósito de Deus de maneira diferente. E isso é o que você deve um pouco raciocinar e pensar quando você tem toda essa informação científica aqui que você está tendo aqui. E isso é muito importante também, porque no contexto que a gente está vivendo, o pessoal primeiro pensa o seguinte, isso aqui é muito, muito bom você estar participando aqui do podcast pelo seguinte, primeiro que acha que evangélico é antiquadro e de que não estuda, não aprende, não sabe debater ou falar sobre esses determinados assuntos. Então o que o Dr. Anderson está fazendo aqui, a doutora Cíntia está fazendo aqui, é trazer à luz aquilo que vem pelo conhecimento, pelo estudo, uma maneira de você que nos acompanha, seja o amigo que nos acompanha, né, aqui na internet, ou você que é cristão, que acompanha aqui o canal, é fazer as devidas reflexões acerca disso. Isso é muito importante, de alguma forma, o que o Dr. Anderson está falando aqui, a Cíntia, a imparcialidade em relação aos dados que estão sendo apresentados, tá? Que vocês fiquem bem claros para vocês. Os dados que estão sendo colocados aqui, eles não estão engodados de nenhuma presunção ou de qualquer preferência em relação às questões ideológicas ou até da nossa fé. O que está sendo dito aqui é ciência, ok? Isso aí para poder você pensar um pouco sobre isso. O Anderson estava falando aqui, antes da gente começar aqui, até a questão da bola, né, dos esportes, né? Interessante isso. Eu lembro que quando eu era moleque e aí ia jogar futebol, os primeiros contatos que eu tive com a bola de futebol, vamos dizer assim, tamanho oficial, né? Porque você tinha aquelas bolas dente de leite, aí você, moleque, você chuta aquilo dali, pô, é uma maravilha, né? Você, pô, tem uma facilidade, o negócio é molinho ali, pô, maravilha. Aí você, pô, tem contato com a bola mesmo de tamanho oficial e peso oficial. Aí você tem uma diferença. Agora eu aprendi, né, que antes dos 12 anos você ainda está numa formação, a questão da força e tudo mais. E nos esportes isso também se dá, né, Anderson, em relação às categorias e tudo mais. Eu estava falando com o Anderson como que um atleta, né, e eu tive reparando isso com a seleção brasileira de futebol feminino, tem até uma estrangeira que treina a seleção feminina. E o que me chamou muita atenção é que a questão do treino. O Anderson vai explicar um pouco sobre isso, que é muito interessante essa ideia de comparativo, vamos dizer assim, com uma pessoa normal, no sentido de que não é um esportista profissional, e daqueles que têm um treino específico. A diferença com que elas hoje atuam jogando futebol, a questão dos espaços que elas ocupam no campo, a velocidade que elas conseguem atingir. Eu pensei na seleção brasileira de futebol feminino há, sei lá, 20 anos atrás, né? E é muita diferença. E o que me chama a atenção é que agora a seleção de futebol feminino está começando a chegar numa proximidade com as seleções europeias. Eu não tinha tido essa ideia, mas tem a ver com a questão de treinamento, Anderson. Como que seria isso pensando nos atletas, tanto masculino quanto feminino? Exato. Você pode ver, e isso é muito simples, né, nas nossas periferias. Você tem o atleta amador e o atleta profissional. O nível de desempenho de cada um é completamente diferente. Por quê? Eu tenho um camarada que acorda, ele come, treina, descansa, treina, come, descansa, treina. E o outro que come mal, treina, vai trabalhar, volta, come mal, não descansa e treina. Então é óbvio que a evolução de todas as valências físicas, elas vão ser diferentes. Então a partir do momento em que você profissionaliza um determinado esporte,
Isso significa dizer que aquele atleta ele pode viver com dignidade sem necessariamente precisar fazer nenhuma outra atividade a não ser treinar. É óbvio que a evolução da qualidade do desempenho, da performance daquele atleta vai subir. E a gente observa com as meninas hoje a velocidade em campo, a transição, o vigor físico, a resistência aeróbia e anaeróbia. A gente observava no início, o primeiro tempo de futebol feminino era uma velocidade, o segundo era outra completamente diferente, era muito, muito diferente devido a essa falta de profissionalização da modalidade. Então, quanto mais tempo você se dedica ao treinamento, e só se dedicando ao treinamento, sem precisar pensar em absolutamente nada mais além do treinamento, mais rápido e com mais eficiência e com mais qualidade, você vai evoluir nas suas capacidades físicas. E é exatamente isso que a gente vai observar, não só no futebol, mas em toda a modalidade em que houver a profissionalização. Isso tanto pro masculino quanto pro feminino não tem. Não. E isso se dá por uma questão do treino em si. Sim. E foi o que você explicou aqui, né? Não necessariamente o fato de um homem ele não ser atleta, você fez o comparativo do adolescente, né? Um jovem de 15 anos com uma atleta, né? Então tem a questão fisiológica, ela está envolta aí, independente da questão do treino, quando a gente fala de masculino e feminino. Isso, por isso que eu trouxe 2 atletas, porque eu não posso comparar um atleta com um indivíduo que é ativo, né? Eu vou à academia 5 vezes por semana, 2 horas. É diferente de um atleta que treina 9, 8, 7 horas e tem uma alimentação balanceada, uma equipe multidisciplinar trabalhando com o sujeito. Não, eu estou falando de 2 grupos simplesmente diferentes no que diz respeito à faixa etária. Então, um de 15 anos do sexo masculino e uma mulher adulta a partir de 18 anos. E vamos comparar. Quando se compara, aquele dado que eu mostrei para você. Então, se a gente for pegar esse grupo, né, pegando até aqui o dado de novo, que me chama muita atenção, essa diferença é tão grande para esse grupo mesmo de 15, de um menino de 15 para uma mulher adulta, que acontece o mesmo fenômeno. Ela pode até chegar em último lugar numa competição com garotos de 15 anos, sendo uma atleta olímpica. Sim. Entende? Atleta com índice olímpico. É muita diferença, gente. Então, assim, não é possível que ninguém consiga perceber isso, independente da sua opinião política, ideológica, filosófica. Isso é muito forte, né? Então, a nossa discussão aqui é exatamente essa. E fingir que isso não acontece é muito ruim para todo mundo. Para os atletas trans, para as atletas femininas, do sexo feminino, para os atletas do sexo masculino, tudo é muito ruim, né? Uma coisa aqui para a gente pensar, né? Porque da onde surge isso, né? Assim, eu não sei se vocês têm algum dado, alguma informação sobre isso. Vamos dizer, acho que não precisa nem muito longe, mas talvez na década passada a gente não tinha informação sobre isso, dessa busca, né? Desse determinado público buscar, vamos dizer assim, esse acesso a transitar em outra categoria dentro do esporte. Isso é uma coisa, em regra, nova, né? Edvanei, nova, nova, vamos dizer assim, na forma, mas no conceito não. Por quê? Porque existem mulheres com hiperandrogenismo. E elas sempre foram tratadas com um princípio muito semelhante ao que se observa para atletas trans. Então, o que é hiperandrogenismo? É a mulher que nasce produzindo uma taxa hormonal de testosterona, entre aspas, em níveis superiores ao que todas as mulheres, ou a grande faixa das mulheres produzem, né? Então, assim, e elas são banidas de competições internacionais. Para que elas possam competir, elas precisam fazer bloqueio androgênico. Ou seja, elas precisam bloquear esse hormônio para que ele desça
para níveis dentro daquela faixa dita normal para as mulheres. Agora, veja bem, a gente quer incluir um grupo que não é mulher, mas quer excluir um grupo que é mulher, mas biologicamente já nasceu diferente. Aqui no Brasil, teve o caso de uma jogadora de vôlei com essa questão. Isso seria que uma disfusão? Na verdade, pode ser uma disfunção hipotalâmica que você faz uma produção exacerbada de determinados fatores de liberação ou até uma hiperestimulação de determinadas eu fico pensando, por exemplo, daqui a pouco, que sentido faz o antidoping, por exemplo, né? Porque a dopagem no esporte, ela estava ligada à questão do rendimento. Eu vou me abster desse assunto para não causar tanta polêmica em relação ao esporte doping. O pessoal agora vai ficar curioso de conversar. Vamos para a próxima. Quem sabe o próximo doping no esporte. Polemizar, né? Eu queria falar aqui pro pessoal o seguinte, aproveitar aqui a nossa audiência, você que está compartilhando aí, comentando, curtindo, lá no portal fabricaebd.org nós temos uma coluna chamada Ciência e Fé. Coluna Ciência e Fé, fabricaebd.org, é o portal da Escola Bíblica Dominical. Nosso departamento fornece essa possibilidade de você acessar um portal com muito material devocional, teológico, e essa coluna específica, Ciência e Fé. Eu não sei se o Anderson depois vai fornecer algum material, se a Cíntia, acho que a Cíntia tem algum material já na fábrica, né? Então, convidar você para poder acessar fabricaebd.org e visitar a coluna Ciência e Fé. Lá tem alguns outros assuntos relacionados a temáticas parelhas dessas daqui que a gente está conversando, e outras coisas também que são curiosas acerca da nossa fé com as questões científicas. Eu posso dizer para você o seguinte, você vai lá, vai encontrar um material de alta qualidade. Nós temos outras pessoas da nossa igreja, até pessoas de outros estados que são da nossa igreja participando, pessoas com formação acadêmica para isso, e você vai ficar aí maravilhado. Por quê? Você vai ver que a criação de Deus é algo assim, é uma coisa perfeita. Deus faz as coisas de uma maneira assim muito espetacular, e somente um Deus, né, soberano, com todo o poder, poderia fazer de maneira tão esplendorosa aquilo que pra gente aqui, a gente fica só vendo aqui o que o Anderson e a Cíntia estão falando, a gente fica tendo um pouco da ideia da grandeza de Deus. E antes da gente ir para a nossa parte final, eu não sei se a Cíntia tem algum dado específico que você gostaria de falar aqui acerca dessa temática. Eu sei que o Anderson está ali cheio de dados ali para poder falar. Cíntia, se você quiser falar alguma coisa sobre essa questão aí, se você tiver alguma coisa a acrescentar. Não, o que eu achei interessante, o que o Anderson falou, que hoje a gente tem uma preocupação muito grande de inclusão, principalmente das pessoas que são consideradas que se reconhecem como trans, né? E aí acaba que, para poder incluir essas pessoas, eles fazem nesse quesito que nós estamos falando, né? Faz essa exclusão das mulheres. E a quantidade de pessoas trans ainda é muito pequena, sempre será muito pequena. Para você incluir algumas pessoas trans no esporte, você vai excluir um número muito maior de mulheres que simplesmente nasceram como mulheres, né? Então, é realmente uma coisa bem complicada, né? Eu estava assistindo uma reportagem daquela Ana Paula Henkel, que é uma jogadora de vôlei, e aí perguntaram para ela, tá, mas e aí, o que faz? Porque, assim, os trans existem, e eles estão crescendo muito. Eu até peguei aqui uma reportagem do New York Times, que fala que essa geração Z, 21% das pessoas se identificam como LGBT. E é muito maior do que, por exemplo, na minha geração, que só 10% se identificavam como LGBT. Então, isso é uma coisa que eu acredito que a partir de agora, mais e mais, a gente vai estar se deparando com isso. Tá, então o que a gente vai fazer com essas pessoas trans? Que elas querem estar no esporte. Aí fica aquela coisa, a gente vai abrir uma categoria só para eles, Eu até vi também em uma outra reportagem do New York Times uma pessoa que é contra, que é a favor dos trans no esporte, falando que
não acha que seja certo abrir uma categoria só para eles. E eu achei engraçado que ela fala que não acha porque as pessoas iriam separar e isolar os trans e ia ser como se eles fossem, tipo assim, alguma coisa esquisita de se olhar, sabe? Mas depois eu pensei que tem a categoria, por exemplo, o Paralimpíada, né? Que também não pode colocar eles para competir junto com as pessoas que... Tudo bem, que eu sei que o problema é que não é deficiência, né? Tem vários quesitos. Aí outras pessoas também que falam que o certo seria fazer uma categoria só para eles, teria que ter um número muito grande de pessoas, por exemplo, imagina um futebol, ia ter que ter muitas pessoas trans para que pudesse abrir uma categoria só para eles. E, por enquanto, ainda não tem um número considerável de pessoas para poder abrir, né? Quer falar? Não, por favor. E aí a pessoa perguntou para ela assim, então, qual é a sua sugestão, Ana Paula? O que você acha que deveria acontecer? Aí ela falou assim, olha... Eu acho que tem coisas na vida que a gente, infelizmente, a gente não pode. Né? Ela até cita o exemplo de uma amiga dela que estudou muito para poder ser piloto de avião e ela não conseguiu porque tinha alguma deficiência, tinha que usar óculos, alguma coisa assim. E ela não conseguiu. Então ela fala... Porque a pessoa que ela transiciona, ela não transiciona porque ela quer ganhar. Tipo assim, o homem não transiciona porque, eu vou transicionar porque eu vou ganhar da mulher naquele esporte. Ele transiciona porque é uma questão que ele sente, né? Eu até estava vendo que tem uma pessoa, não sei se você conhece, uma mulher que jogava no Corinthians, que era muito boa até, ela quase chegou aí para a seleção e ela não se sentia, não estava sendo feliz, não se reconhecia como mulher e transicionou para homem. E perdeu a oportunidade de jogar na seleção brasileira, feminina, e ela já jogou por 16 anos, eu acho, no Corinthians, e agora se reconhece como homem, está feliz sendo homem, mas está sem time, né? Porque não tem como jogar no homem e tal. Então, foi o que o Anderson tinha falado antes. É uma questão complicada para eles também, né? Para eles não é a coisa mais alegre da vida deles estarem nessa posição de... o que eu faço? Eu abro mão de ser o que eu quero, eu continuo sendo atleta. Então, é uma questão, eu acho que é por isso que a gente está aqui também, porque é uma questão que está acontecendo, né? As pessoas estão se reconhecendo. Infelizmente, aí as escolhas têm as suas consequências. Exatamente. Né? Exatamente. As escolhas têm as suas consequências. Eu fiz aquela pergunta pro Anderson, né, sobre a questão do tempo de aparição desses casos no esporte pelo seguinte. A gente sabe que a narrativa ela é construída de maneira paulatina, de maneira que muitas das vezes a gente não consegue enxergar como que isso aconteceu. Mas se nós formos buscar na história, nós vamos ver que toda essa discussão ou toda essa situação relacionada ao que nós estamos falando aqui hoje no nosso podcast, ela não começa, né, agora. Quando a gente pensa, por exemplo, na representatividade do que é a mulher, do que é o homem, o que é o homem e a mulher formando uma família, né, formando um seio familiar saudável, nós não podemos pensar que aquilo que pode parecer uma desconfiguração de algo que é um modelo de Deus, de que a exceção tem que passar a ser a regra. Isso é algo que a gente deve pensar. E talvez você que está nos acompanhando, você já ouviu falar sobre o feminismo. E talvez o feminismo ele se dá como uma narrativa construída em relação ao dito poderio da mulher, não a mulher em si buscar os seus direitos, buscar, né, a poder desfrutar socialmente de coisas que por muito tempo, até por uma questão cultural e errada, ela não pôde desfrutar. Só que a partir do momento que fizeram com que as mulheres buscassem aquilo que não faz sentido algum que elas possam buscar, porque isso acaba interferindo na sua essência, é onde começa a deturpação, onde essa narrativa começa a deturpar. E aí quando a Cíntia fala aqui sobre essa ideia, né, do que eles pensam, do que eles escolhem, do que eles sentem, de onde que surgiu isso?
Se existe eu vou falar isso agora porque eu aprendi aqui hoje, né? Se existe uma determinação genética para quem é homem, para quem é mulher, da onde que surge isso? Talvez surja na mente. Da onde essa mente foi alimentada? A Bíblia dá muita ênfase sobre essa ideia, né? Daquilo que nós nos alimentamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, e que isso acaba sendo, né, as saídas das nossas vidas, né, aquilo que nós temos como atos tem a ver com aquilo que a gente impregna no nosso coração e na nossa mente. Por isso que eu estou trazendo essa reflexão aqui para você acerca desse tema, que parece tão científico, mas que tem tem como você empregar isso na sua vida de maneira muito prática. Principalmente você, enquanto cristão, para poder você ter uma resposta, não uma resposta somente de combate às ideologias, porque muitas das vezes essas pessoas que estão, por exemplo, se declarando trans, na verdade elas estão precisando de uma coisa que nós temos, que é a presença do nosso Deus, e talvez todo esse pensamento se dá pelo vazio de Deus, e somente Deus ele pode suprir esse vazio. E você que talvez está nos escutando, você tem outras problemáticas em relação à mente, em relação ao seu comportamento, mas Deus ele pode suprir esse espaço que você não encontra em nenhum outro lugar. E eu queria passar aqui para o Anderson, né, passar primeiro para a Cíntia aqui, para você fazer suas considerações finais, se você quiser deixar o seu contato, agora é o Instagram, né? Deixa o arroba, deixar qualquer coisa, qualquer trabalho que você esteja fazendo, que você quer divulgar. Enfim, tá com a palavra nas suas considerações finais, Cíntia. Obrigada por... Eu nem agradeci antes pelo convite, obrigada, tá aqui ouvindo também o Anderson falar, bem legal, tá aqui vendo esse trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito bonito. Então, obrigada por ter me convidado. Eu acho que a gente, como cristão, eu trabalho com muitas pessoas que são, né, homossexuais, e eu acho que a gente, como cristão, temos que estar orando mesmo, porque é muito complicado, né? É muito complicado, e eu acho que, infelizmente, então, como eu falei, né? Hoje essa geração se reconhece, a geração Z se reconhece muito mais, eles estão com muita dificuldade de reconhecer. Eu estava conversando com uma pessoa, ela falando, poxa, tem meninas que ela atende pessoas de 9 anos que não sabem mais se são homens ou mulheres. Eu falei, meu Deus, 9 anos, a gente está fazendo o quê, gente? A gente estava brincando de... Então, é um tempo difícil, né? Mas nós não podemos perder nossa fé, temos que estar aí firmes, orando, instruindo aqueles que estão próximos da gente, né? E mantendo a fé e orando pela essa geração que está vindo. Amém. Tá? Obrigada. Obrigado, Cíntia. Anderson? Bom, eu gostaria de agradecer, Divanei, pelo convite, todo o pessoal do NPC aí que fez o convite e lembrou de meu nome, né, para esse tema, Emanuel, né? Muito obrigado aí pelo convite, pelos ouvidos, né? Eu gostaria de colocar, né, como ponto final no nosso bate-papo aqui, que realmente eu também não sou uma pessoa adepta às categorias trans e não trans, né? Porque eu acho que isso seria muito mais excludente do que inclusivo, desculpe. Mas o que eu acho que uma ferramenta muito boa para a gente diminuir esse impacto todo seria exatamente uma transformação dentro da cultura esportiva de que a imagem corporal que está sendo apresentada ali não tenha nenhuma relação com o desempenho atlético que aquela pessoa possa ter. E eu acho que isso seria uma forma de você evitar essas manipulações farmacológicas para níveis hormonais masculinos serem deprimidos, e você impor algumas alterações que geneticamente elas já foram determinadas. Ao mesmo tempo você incluiria essa pessoa dentro do esporte, ao mesmo tempo ele competiria com pessoas biologicamente semelhantes, e ao mesmo tempo você garantiria aquela questão da justiça e obviamente da honestidade dentro do esporte, que é o princípio colocado pelo Comitê Olímpico. Então, eu acho que a mudança de conceito dentro do esporte, visto que houve uma mudança de conceito dentro da sociedade de uma maneira geral, querendo
achando a gente correto ou não, bíblico ou não, mas isso aconteceu, a gente não tem como fugir disso mais, né? Então eu acho que uma mudança na percepção do meio esportivo seria muito mais eficiente do que você incluir esses atletas numa categoria separada por sexo para um sexo em que eles geneticamente não fazem parte, né? E essa é a minha opinião final, é minha observação, meu ponto de vista, e que eu acho que seria muito mais produtivo do que essa guerra de narrativa ideológica, que eu acho que não faz bem para ninguém, principalmente para quem é um atleta trans, né? Então, para concluir aqui, Divanei, além dos meus agradecimentos, eu convido a todos aí que tiverem interesse no nosso trabalho. A gente tem um laboratório na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Laboratório de Fisiologia e Desempenho Humano, onde a gente trabalha exatamente com essa temática, não especificamente com a população trans, mas com desempenho, né, nas diferentes modalidades. E quem tiver interesse para participar, quem tiver interesse em desenvolver um trabalho em parceria, que esteja aí ouvindo e seja de outro laboratório, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Departamento de Educação Física e Desportos, ele está de portas abertas, né, para recebê-los, e vai ser um grande prazer, né, se houver alguma contribuição e participação fruto desse evento que a gente está participando hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez e espero que esse trabalho continue, porque eu fiquei muito satisfeito com a proposta dele inicial. Muito obrigado. Amém. Agora a hora do meu agradecimento, né? Vou agradecer também. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque a gente poder, de alguma forma, servir, né, o povo de Deus com informação consistente, com aquilo que é coerente, aquilo que é científico, mas também é que poder dar um direcionamento em relação àquilo que a gente crê. Agradecer ao nosso pastor Silas, né? Porque eu vou falar para você, né? Ter um espaço como esse para poder falar de uma temática que muitas das vezes as pessoas têm problema em trazer, em falar ou em debater. Então isso aqui é uma porta aberta para o esclarecimento. Então você que está aí diante dessa tela, você está sendo privilegiado, e poder agradecer a toda o trabalho, a equipe da nossa igreja, né? A equipe técnica que está aí fazendo um trabalho fantástico também. Agradecer ao pastor Ronaldo, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, também ao Emanuel Felipe, que coordena esse trabalho do Núcleo de Estudo sobre Política e Conservadorismo da nossa fábrica EBD, e agradecer a você que ficou até aqui acompanhando, e pedir para você, aqui eu vou pedir um @ especial para você seguir agora no Instagram, @npc.brasil, @npc.brasil. É o perfil do Núcleo de Estudo sobre Política e Conservadorismo, e lá você vai ficar sabendo da próxima live, do próximo assunto. A gente ainda está aqui nas margens do que a gente vai fazer em relação a essas temáticas. Convido você a seguir para poder você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos nossos trabalhos. As demais redes sociais, @EBDADVEC, @FábricaEBD, e vamos nessa. O meu @ deve estar aí também na tela, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse conteúdo possa ser de proveito para a tua caminhada, para a instrução daquilo que você está aí desenvolvendo na tua vida, na tua caminhada cristã, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo podcast do NPC.